Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o seu programa semanal de entrevistas, debate e, claro, construção do conhecimento. Você que nos dá a honra da sua audiência, do seu tempo, dos seus questionamentos, com certeza duas coisas te chamam a atenção no nosso programa. Os convidados que aqui se assentam e esse cenário. Hoje nós conversamos com o autor, com o mentor, com o pai desse cenário. O nosso convidado de hoje é o professor Alexandre Russmeier. Ele é engenheiro agrônomo, arquiteto e é doutorando em arquitetura pela USP, Universidade de São Paulo, e veio conosco trocar algumas ideias, refletir sobre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Professor, muito obrigado pelo seu tempo e, acima de tudo, muito obrigado pelo cenário, que é belíssimo. Eu já ouvi muitos elogios sobre ele. Agradeço. É engraçado você estar no outro lado, né? Normalmente eu olho o cenário pelo lado da confecção, do que está faltando, o que tem. E outra é a posição que você está aqui como convidado. Então são duas leituras diferentes do cenário, né? É diferente você pensar um cenário, sim, cenário e arquitetar e projetar alguma coisa de fora e de repente estar mergulhado nele. Tem uma projeção diferente isso ou não? O que muda um pouquinho é que o cenário tem que ter aquela coisa do temporário, né? O cenário não é uma instalação definitiva, ou ele não tem que ter aquela durabilidade, ou ele vai ter que lidar com alguns elementos que uma residência, algum local teria. Então ele é um pouco dessa coisa, o cenário tem um pouco dessa coisa da ilusão, né? De você criar uma certa ilusão de que é um ambiente, mas na verdade não é, né? É só essa ilusão. Então acho que esse é o grande desafio do cenário. E você em casa então perceba que hoje essa ilusão, como o professor disse, do cenário tomou rosto, né? Está aqui o autor e o nosso bate-papo, professor, é sobre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. A gente está acostumado a ouvir, professor, quando fala de arquiteto, de urbanista, a gente está, assim, diariamente dizendo, olha, o arquiteto tem que estar registrado no CREAS, no Conselho Regional, etc, né? Agora temos uma nova sigla que surgiu aí, como é que é esse processo? Durante 75 anos, isso que você falou foi correto, né? O nosso conselho, até então, nós dividimos o conselho profissional, principalmente com os engenheiros civis e os agrônomos, né? Que é o CREA, que é o Conselho Regional de Arquitetura, Agronomia de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, até então, né? Mas a partir do final de 2010, até foi, se não me engano, a última lei assinada pelo presidente Lula, em 30 de dezembro de 2010. Foi no fechar das portas, então? Quando estava fechando as portas. Bom, para nossa alegria, porque isso era uma demanda dos arquitetos de mais de 55 anos, a criação do conselho próprio, né? Então, foi regulamentada a lei que criava o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou seja, era um conselho que separava os arquitetos dos engenheiros, dos agrônomos, pelo menos no sentido do papel do conselho, como regulador e fiscalizador enfim, como balizador da profissão, né? E o interessante, André, é que com essa lei, 12.300 e alguma coisa, que eu não sou muito bom para lembrar o número de lei, mas é uma lei assim, emblemática para nós arquitetos, porque além da criação do conselho, essa lei também ela definiu de forma inquestionável as atribuições dos arquitetos. Porque até então nós tínhamos a nossa lei de profissionais, uma lei que o texto é muito parecido, inclusive, com a dos engenheiros agrônomos, dos engenheiros civis, que é uma lei bastante genérica, onde o conselho tem o papel de fazer essa regulamentação. Quando nós estávamos no CREA, as atribuições dos arquitetos eram definidas por uma resolução do conselho, não uma lei federal. Que não tem tanto peso. Assim. Exatamente, não é uma coisa assim inquestionável. Eventualmente alguém pode questionar essa decisão do conselho, né? O próprio conselho, inclusive, pode mudar alguma coisa, né? Mas agora a nossa profissão, então, junto com essa lei que criou o conselho, ela foi sacramentada, as atribuições foram sacramentadas por uma lei federal. Isso é bastante interessante para os arquitetos. Você falou, professor, que são 55 anos de luta para chegar a essa regulamentação? Na verdade, assim, para alguns arquitetos estava bom do jeito que estava, porque o CREA é uma potência como conselho, tem história, muito bem tradição. administrado, muito bem administrado, super eficiente. O CREA ele tem um papel relevantíssimo na sociedade, porque ele tem, inclusive, um papel político de assessorar decisões políticas e técnicas, né? Então, assim, nesse ponto, o CREA realmente é uma potência. Nós, quando o Conselho foi criado, nós sabíamos da dificuldade que teríamos de tentar dar um padrão parecido para os nossos profissionais, porque realmente o CREA é um modelo de conselho. É muito bem gerenciado e, sem contar que ele é uma potência econômica também. São 75 anos de conselho e nisso ele conseguiu acumular recursos. Então, assim,
o grande pleito dos arquitetos não era que o CREA não funcionasse, o CREA, enfim, não fosse mal administrado, longe disso. Mas era importante para... ter um chão próprio. Exatamente. Isso? Porque, assim, para quem não está muito habituado como é que funciona um conselho profissional, os conselhos eles têm o papel de regulamentar aquilo que a lei não deixa muito claro em termos de atribuições profissionais e, além disso, fiscalizar a ação dos profissionais. Então, muita gente acha que o conselho ele tem que defender o profissional como se fosse uma associação. Esse não é o papel. O conselho ele defende a sociedade. É uma garantia para a sociedade. Exatamente. O conselho, ele, digamos assim, ele fiscaliza que se o profissional está cumprindo eticamente com seus compromissos e com a qualidade profissional exigida para aquele serviço. No caso, se alguém contratou um arquiteto em casa, na construção de sua casa, e o trabalho não foi a contento, essa pessoa pode acionar... Um dos caminhos é feito isso. É uma denúncia que pode ser feita para o conselho, questionando, né, a questão da conduta do profissional. E aí, aí sim que eu queria entrar nessa diferença. Os próprios arquitetos julgam os seus pares. Então, todas as decisões relacionadas a atribuições profissionais ou alguns questionamentos que eventualmente a lei não deixou claro, é o próprio Conselho de Arquitetura, junto com os seus profissionais, que vão decidir esses detalhes, né, logicamente encaminhando isso para uma assessoria jurídica e tal. O que acontecia no conselho, no CREA, por exemplo? Como é um conselho multiprofissional, que hoje, se eu não me falha a memória, existem aproximadamente 300 modalidades de profissões. 300? Há mais ou menos isso. Porque, por exemplo, a engenharia, não é só a engenharia civil, da engenharia você tem várias outras, de telecomunicações... Que foram se aglutinando nesse conselho. Exatamente. Então tem geógrafos, tem técnicos, tem uma série de profissionais. Em alguns momentos, os interesses se chocam, naturalmente. Isso é uma questão inerente até ao exercício profissional. E muitas vezes os problemas dos arquitetos iam ser decididos pelos agrônomos ou pelos engenheiros civis. Então, alguns nem havia problema, mas alguns às vezes o problema era justamente com os engenheiros civis ou com os agrônomos, alguma disputa de espaço ou uma interpretação da lei. E aí os arquitetos, como são em número menor, por exemplo, do que outros profissionais, ficavam sempre alijados de participar de alguma decisão. Então, eu não estou falando isso nem em relação ao Paraná, que o Paraná sempre teve uma relação muito boa com o CREA. Mas em termos de Brasil, essa relação nem sempre foi tão pacífica. Então, por isso essa demanda de 55 anos para a criação do próprio conselho. E uma coisa, André, que assim, a gente tem que aprender um pouco a experiência dos outros, que sabem um pouco mais que a gente. O Brasil é um dos últimos países a criar o seu próprio conselho. Tirando o Brasil, eram apenas alguns países do Oriente Médio, alguns países de economia fechada, ou regimes não democráticos que não tinham um conselho próprio. Mas nossos irmãos da América Latina, todos têm conselhos próprios, os próprios países de primeiro mundo têm os conselhos de arquitetura. Agora, isso não quer dizer, logicamente, que a relação profissional dos arquitetos com os engenheiros civis, os agrônomos, vai cessar, se extinguir, muito pelo contrário. A profissão não existe sem esse intercâmbio com os demais profissionais. Sob a tua ótica, a grande vantagem de se criar um conselho para arquitetura e urbanismo é o fato que as relações discutidas são feitas entre os iguais, é isso? Né? Eu acho que você pode gastar também, você pode se debruçar sobre questões pertinentes apenas dos arquitetos. Você não tem que se preocupar. Ganha tempo com isso. Ganha tempo e uma certa objetividade, até para saber se determinadas demandas realmente refletem o que os arquitetos querem ou não. Agora, logicamente, tem muitos arquitetos que ainda estão com saudade do CREA, porque nós estamos num momento de transição ainda. Né? O Conselho de Arquitetura se propôs a mudar algumas coisas em relação ao antigo conselho. Então, por exemplo, toda a vida do profissional, a relação profissional com o conselho se dá através de um sistema informatizado, que é o chamado SICAL. Então, todos os documentos, todos os acervos, tudo que o profissional precisa, ele não precisa ir até porque hoje nós só temos um posto de atendimento assim, do conselho em Curitiba, mas já estão sendo implantados outros 4 no interior do Paraná. Mas isso ainda está muito aquém. O CREA tem inspetorias, Ele tem história também. Tem uma história, longa, lógico. Né? Então, o que a gente fala para os profissionais é ter um pouquinho de paciência, né? Talvez a gente nunca consiga ter a estrutura que o CREA tem, mas a gente vai ter alguma coisa que atenda de maneira similar, talvez com uma estrutura diferente. Sr. Alex, nós terminamos o bloco anterior naquela ideia, né, desse momento de transição. O novo sempre causa um certo espanto, um estranhamento, né? Como é que, na tua opinião, quais são as vantagens de se ter um conselho específico de arquitetos? Eu me sinto com uma certa familiaridade com esse assunto, até porque eu fui conselheiro, como representante, inclusive, da instituição de ensino da Unipar, né, durante 3 anos no próprio CREA.
E realmente o CREA funciona como parece uma instituição de primeiro mundo, ela funciona muito, muito redonda, né? Agora, logicamente, os arquitetos vão ter que entender que, como a gente está caminhando com nas nossas próprias pernas, tem um tempo de amadurecimento, né? Agora, até foi enaltecido pelo próprio presidente do CREA na época, que era o engenheiro agrônomo Cabrini, né, Álvaro Cabrini, que ele elogiou, porque, por exemplo, algumas coisas já foram imediatas, diferente no Conselho. A nossa eleição, até para a chapa do qual eu participei e hoje sou conselheiro pelo CAL, né, foi tudo feito online. Então, a votação, ninguém precisa sair de casa, foi tudo feito por um sistema que a gente alcançou praticamente 70% o índice de profissionais votantes. E o CREA, com seus 75 anos, isso foi falado por eles mesmos, sem querer criticar a instituição CREA, né? Eles conseguiram na eleição passada deles, para o CONFIA, que é o nível superior do CREA, né? que é o nível administrativo mais alto do Conselho, né, 7% de participação dos profissionais, porque eles tinham que ir pessoalmente até uma inspetoria. Maior. Então, já existe uma mudança, por exemplo, o próprio sistema de fiscalização. O CAL já trabalha com tecnologias, inclusive, de geoprocessamento, georreferenciamento. Existe já a proposta de veículos aéreos não tripulados para fazer levantamento através de chips, através de coordenadas geográficas. A ideia também é compartilhar a fiscalização através de órgãos públicos, ou seja, não aprovar nenhum projeto que não tenha obrigatoriamente um documento. Assim. Então, assim, todo o Conselho está sendo moldado de maneira a funcionar com menos recursos, né, de uma maneira que, para o profissional, não fique aquela coisa daquele irmão mais velho sempre pegando no pé, sempre brigando, dando bronca. O fiscal, mas né? Aquele fiscal sempre mal-humorado, aquela coisa. A ideia é que o Conselho, de uma certa maneira, tem um papel bastante educativo também, de informar, de ajudar, de criar oportunidades para os profissionais, que não seja exclusivamente sempre a multa, ou sempre a bronca, o puxão de orelha e coisa do tipo. Apesar de que isso vai acabar existindo, logicamente, né? Então, e uma outra coisa que os arquitetos gostam muito dessa palavra, também acho que a gente não pode deixar, o Conselho tem uma identidade própria, né? A identidade nossa. Se o Conselho for bom, é porque nós tivemos capacidade de montá-lo. Se for ruim, também a culpa é nossa. Não podemos dizer que foi culpa de A, B ou C. É exclusivamente dos profissionais. Como é que funciona, se estrutura o Conselho? Ele está presente em todos os municípios do Brasil? Cada município tem o seu conselho? Como é que é a estrutura dele? A estrutura dele é assim, ele tem cada estado tem o seu conselho, a gente chama de CAL-UF, ou seja, CAL-Paraná, CAL-Minas Gerais, CAL-Rio de Janeiro, que é a estrutura onde reúne os representantes daquele estado, então não é por município, é por estado. E aí, se eu não me engano, eu não me recordo agora se são 28 CREAs, UFs no Brasil, mais Distrito Federal, é um número próximo disso. Todos eles se encontram no CAL Brasil, que, digamos assim, é a instância federal, onde cada CAL-UF tem um conselheiro federal, onde são discutidas as questões que... Sempre num colegiado. Sempre nesse colegiado que... Porque uma das coisas que foi defendido também, até em termos de vantagem, é que todas as informações são centralizadas. Então, se você se forma aqui na Unipar, por exemplo, e você quiser trabalhar no Tocantins, a sua carteira profissional e o seu registro no CAL funciona aqui e lá, você não precisa pedir autorização para ninguém. Vale território nacional todo. Território nacional. E com a nova carteira profissional, com chip e tudo mais, você pode, em qualquer terminal que tiver nos CAUs, né, de cada estado, você pode se identificar, passar dados teus que estão registrados na sua carteira profissional. Então, você tem realmente a possibilidade de trabalhar em todo o território nacional. E existem ainda o projeto que está sendo implantado, André, que nesse servidor centralizado você vai poder guardar a sua vida profissional, ou seja, todos os projetos que você fez podem estar digitalizados numa pasta sua pessoal, então você viajou, você quer eventualmente mostrar um projeto para o teu cliente, você tem um espaço no servidor, você tem o teu histórico profissional todo lá, os documentos que você pediu já, ou seja, essa questão da informatização nasceu junto com o Conselho, que foi uma coisa elogiada até pelo próprio CREA, né? Nós temos aí basicamente 2 anos, quase 2 anos, né, desse Conselho. Como é que foi em Moarama tentar articular a discussão com os arquitetos e urbanistas para realmente implantar e aderir, né, à questão do CAL? André, você fez uma pergunta boa, porque assim, na verdade o Conselho está de fato há um ano. Porque foi assim, quando o presidente Lula sancionou a lei no final de 2010, o ano de 2011 foi um ano de transição, implantação, mas sem recursos.
Porque a lei falava que existia um certo recurso que o CREA deveria separar do dinheiro que era arrecadado para ser repassado aos arquitetos, mas que a interpretação da lei dizia que esse dinheiro só poderia ser disponibilizado depois que fosse eleito o presidente do CAL Brasil. Mas até então foi um ano que se trabalhou sem dinheiro, ou seja, era para montar um conselho, ainda que o dinheiro estava, digamos assim, trancado no cofre. Então, foi pouco produtivo, vamos dizer assim. O ano de 2011 ele foi basicamente para se elaborar a eleição. No finalzinho do ano, em novembro, se eu não me engano, que foi nomeado o presidente, a verba foi liberada, mas assim, só se começou efetivamente a ter contratação de serviço no final de dezembro, começo de janeiro. Então, o conselho funciona efetivamente 2012, começo do ano para cá. E o grande problema é assim, alguns arquitetos ficaram, assim, talvez se sentiram que não tinham, assim, nós não fomos ouvidos, nós não gostaríamos de ter saído do CREA. Só que é uma questão que não tem meio termo. É lei. É lei federal, ou seja, a lei criou o conselho, daí a gente não tem opção. Talvez, eu acho que se alguém quisesse, acho que seria justo, que estava feliz com o CREA, continua, mas é uma coisa que a lei não permite. O conselho, uma vez criado, os profissionais vão ter que estar sobre a sua fiscalização. Não existe essa possibilidade, foi até discutido isso com o próprio CREA, para fazer convênios de fiscalização. Não existe possibilidade de um profissional ser fiscalizado por outro conselho. Então, no princípio o pessoal foi um pouco relutante, claro, a gente comentou com as mudanças, né? E, inclusive, que tem algumas mudanças que algumas coisas acabaram se perdendo mesmo, que o CAL não vai poder substituir algumas coisas do CREA, né? Mas em outras vai ganhar. E aí, nisso, eu acho que hoje os profissionais estão um pouco mais cientes, né? Já se conseguiu, então, entre aspas, vender a ideia, então? Eu acredito que sim, né? Até porque no começo eu recebia bastante ligação com o pessoal sabendo que eu era conselheiro, e existia uma dificuldade enorme de entrar em contato via o call center do próprio CAL, pelo número de chamadas, então muita gente me ligava para questionar, e muitas vezes as perguntas, eu não fazia a menor ideia também, que eram perguntas totalmente pertinentes, mas que não havia solução ainda. E essas soluções agora começaram a aparecer nesse último ano. Então, o que eu tenho do conselheiro federal, que na segunda-feira passada que estava na reunião em Curitiba, é que o Conselho imagina que a partir de 2013 agora, as novidades devam começar a aparecer, porque o ano de 2012 foi para emergencialmente tentar as coisas funcionarem, assim, pelo menos né, nesse primeiro estágio, nessa primeira etapa. Agora, eu queria aproveitar a tua pergunta, e uma coisa assim que eu acho que vai ajudar essa compreensão dos profissionais, é uma coisa que estava faltando, que é a carteira profissional. Até então, nós estávamos ainda usando a nossa carteira profissional emitida pelo CREA, que é uma coisa um pouco sem sentido, né? Já que nós não somos mais do CREA. E aí até o CREA pediu que os arquitetos se desfizessem das carteiras, porque elas não teriam mais efeito, mas efetivamente elas valem até agora dia 30 de dezembro. Então o Conselho teve que, com todas as dificuldades burocráticas imagináveis e tal, teve que botar em prática o plano da emissão das carteiras profissionais. Isso que foi feito recentemente aqui em Moarama e está sendo feito nas outras cidades, que é o levantamento dos dados biométricos. Ou seja, está sendo um novo recadastramento de todos os profissionais na ativa, e esses profissionais então tiram uma foto digitalizada, o polegar e uma série de outros dados. Foi feito também um censo socioeconômico para poder saber como estão os arquitetos hoje, o perfil, para saber também políticas que o Conselho de repente possa criar para valorização profissional, né? E em Moarama nós ficamos bastante satisfeitos que na semana passada houve aqui esse recadastramento e nós tivemos aqui, dos 162 profissionais na ativa aqui em Moarama e região, 132 se recadastraram, ou seja, 81% dos profissionais. Então foi um atendimento assim muito bom, né? E esses outros profissionais que eventualmente não se cadastraram, se tiverem interesse, vai ser dada uma segunda chance. Eu não sei ainda muito bem quais são as datas, né, que estava sendo resolvido isso, mas eles vão abrir uma segunda chance para que esses arquitetos que não conseguiram se cadastrar possam fazê-lo até dia 30 de dezembro, porque a partir daí o profissional vai ter que procurar uma unidade que tem esses equipamentos para fazer, daí pode ser que fique longe para ele, e ele vai ter que pagar R$40 de custo. Sim. Então, até 30 de dezembro, isso é tudo por conta do Conselho. Então, acho que... Né? Professor, a gente conversou um pouquinho do histórico da montagem, da organização, desse momento interessante da vida profissional de vocês, mas uma preocupação. E a geração nova que está chegando, que vai beber dessa fonte aí, né? Como é que está a preocupação do Conselho e depois, claro, também da própria Unipar, que você está representando como professor aqui? Sim.
Na verdade, daqui para frente, os egressos de arquitetura ou os formandos de arquitetura vão ter um caminho um pouco mais tranquilo. Na verdade, quem sofreu um pouquinho foram os egressos do ano passado. Não, os egressos do ano passado, que eles justamente estavam concluindo nessa transição mais difícil, que ninguém sabia se ia ser CREA, se ia ser CAL, o registro dos acadêmicos. E até atrasou um pouco, alguns pegaram seu registro até um pouco adiantado, até nem por causa do Conselho do Paraná. O Conselho do Paraná fez de tudo, eu sou prova testemunhal disso, através do seu presidente. O nosso presidente, ele fez de tudo para agilizar esse processo, mas mesmo assim houve atraso, houve demora. Para esse ano, a gente imagina que isso não deva acontecer, porque o Conselho já está implantado. Mas a Unipar, até eu me coloco nessa tua pergunta, nós temos uma situação até relativamente privilegiada, porque como eu sou docente da casa e também sou conselheiro, todas as questões que envolvam o futuro profissional, eu estou, digamos, discutindo diariamente com outros profissionais também. Então, por exemplo, o conselho, ele tem 13 conselheiros, mas, na verdade, são 26 contando com seus suplentes. Então, assim, foi muito bem articulado politicamente essa chapa que hoje de conselheiros, porque ela tem profissionais das diversas áreas, principalmente das universidades. Então, hoje, dentro do Conselho, nós temos profissionais, por exemplo, da Universidade Estadual de Londrina, da Universidade Estadual de Maringá, nós temos da PUC do Paraná, da Federal do Paraná, da Unipar, que sou eu no caso. Então, assim, a gente tem um grupo de professores que um dos objetivos do Conselho também é discutir o ensino de arquitetura, ou seja, que parâmetros o ensino deve ter, uma escola deve proporcionar ao aluno para que ele possa manter as atribuições que hoje o Conselho julga serem fundamentais, ou seja, de direito do arquiteto, né? Que existe um limite. Até porque sempre se defendeu que o que você estuda, você tem direito de fazer, né? Então, essa questão das disciplinas. Então, estando lá dentro, podendo discutir, fica mais fácil dar esse retorno para a própria instituição, até para a organização do curso de arquitetura e urbanismo. Então, nesse ponto, eu acho que a Unipar tem uma situação, né? Eu acho que essa seria a grande vantagem de ter um docente dentro do conselho, né? Outras universidades ficam sabendo sempre a posteriori, não participam dessa discussão por não estarem dentro do conselho, né? E aí acaba tendo que, muitas vezes, aceitar decisões de grupos de professores de universidades públicas que têm um dia a dia muito diferente de uma universidade particular, no interior do Paraná, que tem suas dificuldades, limitações, suas demandas e suas vantagens também, porque não tem só dificuldades. Não tem só dificuldades, tem vantagens também, né? Como a gente conhece, por exemplo, com a Unipar. Então, eu acho que nós temos tido o cuidado também de, quando não sou eu, trazer algum profissional para falar sobre o Conselho. Na semana retrasada mesmo, veio o professor João Suplicy, que também é conselheiro do CAL Paraná, é professor da PUC de Curitiba, e ele é uma pessoa bastante experiente, e ele veio falar para os alunos sobre o Conselho durante a nossa jornada acadêmica. Ele também é conselheiro vitalício do Instituto de Arquitetos do Brasil, agora ele foi eleito presidente da Federação dos Países Latino-Americanos e das Américas na arquitetura. Ele é uma pessoa de expressão internacional e veio falar, então acho que os alunos devagarzinho também estão sendo educados no sentido assim, de ter informações a respeito do Conselho, para que devagarzinho o CREA, como referência para os arquitetos, mude, continue sendo referência para a construção civil, tal, mas para os engenheiros, para os agrônomos, não mais para nós arquitetos. Né? E a preocupação da Unipar com relação à formação dessa massa de arquitetos, né, de urbanistas que vem aí, além da graduação, ela oferece também cursos de pós-graduação? Sim, André. Na verdade, assim, essa é sempre uma busca nossa de tentar, dentro das limitações geográficas, né, nós estamos longe dos grandes centros, mas proporcionar para os alunos informações que eles possam estar disputando de igual para igual com profissionais formados nos grandes centros, que não tem como negar, mesmo com informática e tudo mais, eles têm acesso a mais informações. Até no nosso campo da arquitetura, nos grandes centros, você vivencia mais a arquitetura, você anda né? Aqui é ainda um pouco restrito. Então, por isso, a gente tem que estar trazendo profissionais de fora, incluindo disciplinas, e isso a gente consegue fazer nos cursos de pós-graduação. Por exemplo, hoje nós temos 4 pós-graduações, cursos de pós-graduação, digamos assim, em fase ou de andamento ou de proposta. Então, por exemplo, nós estamos finalizando um projeto, uma pós em projeto arquitetônico, que está na fase da conclusão dos artigos científicos. Nós iniciamos esse ano uma especialização também em arquitetura de interiores.
E para o ano que vem estamos disponibilizando, as inscrições inclusive já estão abertas, uma nova pós de arquitetura de interiores, que é um mercado tem um potencial bastante grande, né? Porque a arquitetura de interiores lida muito com essa questão da reforma, da modificação, da revitalização de edificações já existentes, né? no seu ambiente interno. E também eu quis trazer uma linha um pouco diferente do que a gente tem ofertado, que é a gestão de projetos e compatibilização. Ou seja, essa pós que a gente vai oferecer de gestão de projetos, ela aborda toda a cadeia de produção do arquiteto no sentido de projeto, ou seja, desde o projeto arquitetônico, que é o que os alunos mais veem na faculdade, até os seus projetos complementares, que são aqueles projetos que eventualmente podem ser feitos por outros profissionais, engenheiros normalmente, né? E a junção de todos esses projetos num projeto chamado projeto executivo, que é onde o arquiteto junta o projeto arquitetônico dele com os projetos, por exemplo, elétrico, hidráulico, telefônico, estrutural, que se não foi ele, foi outro profissional que fez, junta tudo nisso num projeto final que a gente chama para compatibilizar o projeto. E além disso, até pelo nome gestão, não poderia fugir disso, nós vamos ter disciplinas relacionadas que normalmente o arquiteto tem dificuldade, orçamento de projeto, administração de escritório, por exemplo, com administração de contrato, como redigir um contrato para fazer você poder gerenciar a sua relação profissional com o teu cliente, né? E uma série de outras disciplinas que eu acho que vão ser bastante motivadores e vão dar uma cara mais profissional para o trabalho do arquiteto no seu dia a dia. Essa pós será nova? Essa é a nova. Gestão de projetos vai ser a primeira vez. Quem tem interesse, como é que faz para titular? Já está no site, né? Nós estamos assim, a única coisa que não está totalmente atualizada nessa pós é o corpo docente. Eu ainda estou aguardando alguns professores da USP, alguns professores de Curitiba ainda confirmarem a participação. Então, eventualmente, o corpo docente pode estar um pouco restrito ainda, mas o escopo das disciplinas, o geral do curso já está lá à disposição. Quem quiser dar uma olhadinha, vale a pena, porque é um curso que foi pensado para tornar o trabalho do profissional o mais profissional possível, no sentido assim, dele ter uma visão e me parece, de todas à primeira as vista, etapas. pela tua descrição, bem prático, né? Necessário. Né? A ideia é essa. Inclusive, a ideia é trazer um professor que vai dar uma disciplina, por isso que chama, só para você ter uma ideia, projeto de custos. Como fazer uma viabilidade econômica de um projeto de arquitetura. Será que esse projeto, por mais maravilhoso que seja, ele financeiramente ele é viável, né? Se você tivesse com dinheiro aplicado lá, não renderia muito mais do que fazer Sim, isso? Ou o que seria uma outra possibilidade? Porque uma das coisas que se fala hoje é que os projetos de arquitetura acabam tendo a cara do diretor financeiro e não do arquiteto. Porque o arquiteto faz o projeto, o diretor financeiro vai dizer não, 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 e ele vai cortando tudo no final das contas. Ele dá o tom da música, né? Exatamente. Então, a nossa ideia é que o arquiteto possa discutir de igual para igual com o diretor que vai cortar eventualmente os gastos. Então, todas as informações no site da Unipar são precisas lá. E também, quem quiser entrar em contato comigo diretamente, quiser uma informação, o meu e-mail é alexarc@unipar.br. Pode entrar em contato que eu vou ajudar com o maior prazer. Okay. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade, obrigado, de trocarmos algumas ideias. E, claro, de mostrar para quem está em casa nos vendo o teu rosto que confeccionou, que elaborou, que pensou esse espaço. Bom, eu agradeço duplamente. Pela questão do cenário, eu agradeço, e outra pelo espaço, inclusive, que o programa e a Unipar dão para poder falar do conselho, que é uma coisa de interesse dos profissionais, dos nossos alunos, que futuramente também estarão lá. Muito obrigado, professor. Obrigado. A você em casa, muito obrigado pela audiência, um forte abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau.